São 25 anos da Abranet em 2021. E para comemorar o aniversário da entidade, estamos preparando um hot site especial com uma série de entrevistas com fundadores, presidentes e personalidades que fizeram da internet o que ela é hoje. E um personagem principal, fundamental nessa história toda, é o Antônio Tavares, com quem eu converso agora. Tavares, muito obrigada por falar conosco. Quem agradece sou eu, muito obrigado pela oportunidade. A Abranet foi realmente um grande desafio, uma grande vitória e que definitivamente colocou os provedores na linha de conta das telecomunicações, o respeito da Abranet, com a Abranet, etc. É muito bom falar com vocês e lembrar o início desse desafio. Então vamos começar lembrando, né? O senhor foi citado aqui já por vários entrevistados. O ano era de 1996, a necessidade de criar uma entidade. Muitos já entrevistados falaram que foi o senhor que encabeçou tudo isso. Então eu queria escutar um pouco da história, conta um pouquinho de como que se deu essa criação. Muito obrigado, mas eu não quero dar o direito de ser esse líder que pretendem. Na realidade, por ser bastante dinâmico, bastante ativo, eu talvez tenha tido a capacidade de reunir as pessoas e tornar isso mais fácil, tá? Dinamizar o assunto. Mas tinha pessoas que estão aí, estão connosco, são vivas, o Paulo César Brain, o próprio Mandic, enfim, pessoas que já vinham com a experiência de BBS, que é o precursor da internet, né? E que nos começamos a juntar na altura sob a batuta, sob o apoio do Luís Carlos Bonilha, que era um pouco da Fiesp, etc. Aí se juntou também o Cássio Vecchiati. Enfim, nós começamos a nos reunir, ora na Fiesp, enfim. E começamos a chamar o outro pessoal. E, por incrível que pareça, vinham empresas grandes também, tá, que estavam interessadas nesse mercado e se juntavam a nós, não sei se tanto para ouvir o que nós queríamos ou para participar do movimento. Tá? De qualquer forma, nós fomos evoluindo com nossas premissas e tal, e tinha uma pessoa muito tão dinâmica, chamado Jorge Luís dos Santos, que participava também, embora ele não fosse da área, mas ele era uma pessoa curiosa, interessante, e participava também dessas reuniões e ele acabou propondo a criação de estatutos, etc., que ele mesmo tomou, enfim, fez o básico para os estatutos que nós aprovamos depois. E assim a Abranet nasceu. Nós ficamos nos reunindo, fazendo propostas, fazendo agendas para discutir com a sociedade e com a Anatel, no caso, já, porque naquela altura, só para vocês terem uma ideia, nos BBS, como é que era a história? A história era assim, para se ter um BBS você precisava ter linhas telefónicas, era a tua matéria-prima. Tá? Você, para ter linha telefônica em 1992, você pagava no mercado cerca de $5.000 por cada linha telefônica. Se você viesse para Alphaville, então você pagava cerca de $10.000. Enfim, era uma aventura e você começava a falar de comunicação eletrônica e as pessoas ficavam, você está louco, olha, vai continuar com o trabalho, com o que você fazia, porque esse negócio aí, esse filme já passou e tal, e ninguém acreditava, ninguém imaginava o que seria a comunicação eletrônica e no que iria desaguar. Bom, enfim, isso foi um prelúdio de uma atividade que foi muito gostosa, tá? Trabalhosa, mas gostosa. E, Tavares, naquela época, né, naquele cenário, quais eram as principais reivindicações, os principais desafios que levaram à criação da entidade, né? Porque juntos vocês conseguiram dialogar mais com o governo e com os outros entes dos setores, né? Quais eram as reivindicações ou a agenda de vocês lá em 96? Tá,
para falar disso, eu tenho que voltar àquele ponto. Primeiro, as condições para viabilizar isso, linhas telefónicas. Ao passar para a internet, para um modelo puro de provedor de acesso à internet, nós passamos a ser mais um elemento de uma rede. E para isso nós precisamos ter acesso à banda larga. Então, a banda larga, nessa altura, estava na mão da Embratel. E a Embratel, por um link de 2 mega, cobrava exatamente R$22.700. Ou seja, naquela altura, 1 por 1 eram $22.700. Então, era preciso ter coragem para enfrentar um custo desse mensal. Então, nós tínhamos que, primeiro, negociar com isso para tirar a exclusividade da Embratel, para cortar pela raiz aquele sistema estatizado da Telebrás, etc. E isso nos levava também ao desafio de como chegar ao público. Quer dizer, além de termos um processo de custo, tínhamos um processo de como chamar o público. Então nós tivemos presentes em feiras como Fenasoft, que já não existe, mas os mais velhos recordam disso, e começamos a fazer a divulgação. Quer dizer, começamos poucos provedores, começou o Mandic, comecei eu, o Paulo César também, e nós fomos avançando com a internet, e divulgando e dando treinamento a pessoal e vendendo modem, fazendo tudo o que podia para crescer. Então, o Mandic se orientava naquela altura mais para o mercado pessoal, e nós para o mercado pessoal, consumidor final, e nós para o mercado corporativo. Tá? Então, estou falando um pouco de mim, mas o exemplo, naquela altura, eram poucos exemplos. Então, o que contestávamos na Anatel? Era para tirar o direito de exclusividade da Embratel e que todos pudessem ter acesso à banda larga. Era isso que era preciso ser feito. E as condições é que fossem criadas condições que não permitissem que as operadoras fossem concorrentes nossas. Que as operadoras nessa altura começavam já a se desligar do processo estatal. E o Sérgio Mota, nessa altura, foi bastante condescendente. Além de fazer a desestatização, ele fez também uma lei. Eu já quero falar isso, porque essa lei é de 95, é a norma 004/95, que estabelecia que os provedores não eram... eles eram provedores de serviços de internet e não provedores de telecomunicações. Para quê? Serviço para agregado, criar... né? A norma 4, né? Isso, um pouco norma antes 4. Da norma 4, né? Veio a norma 4 e depois veio a Lei Geral de Telecomunicações nos seus artigos 60 e 61. Tá? E o que é que naquela altura foi feito? A Anatel lhe custava aceitar essas decisões, porque ela se julgava dona da história. E ela tinha, todos os diretores da Anatel tinham um relacionamento profundo com o setor de telecomunicações, ou seja, com as operadoras anteriores, tá? Desde o presidente a todos os conselheiros, etc. Eles vinham de alguma forma ou do Ministério das Telecomunicações ou de operadoras. E com todo o respeito, eles entendiam ainda um pouco, tinham uma tendência para defender, proteger as operadoras, o que vinha exatamente contra os nossos interesses. E aí também na norma 4 ficou muito bem definido, no trabalho que se fez junto ao Sérgio Mota, ficou muito bem definido a questão de impostos, porque nessa altura já se questionava, é uma atividade económica, sim, mas que imposto é que nós temos que pagar? São os prestadores de serviços, ok, ISS. E como vai ser se o Estado nos cobrar o ICMS? Então começou-se a discussão intensa e, enfim, todo mundo praticamente optou pelo ISS, ou alguns optaram por não pagar nada, porque não estava na lista da prefeitura e não estava na lista do ICMS, mas o CONFAS, o Conselho Fazendário, que é feito pelos secretários de Estado das Telecomunicações, eles
faziam questão de puxar pelo ICMS. Ora, isso agravaria, no caso de São Paulo, 25% o custo. E ao agravar esse custo, isso se refletir também no consumidor final, cujos preços teriam que ser pagos por ele mesmo, não é? Para a sobrevivência de todos os intervenientes. Então foi uma luta muito interessante. Tal, enfim. E a Abranet teve um papel muito ativo e muito intenso nessas. Tanto que a Abranet passava a ser reconhecida como a principal atora nesse sentido, e foi a primeira associação de provedores. E aqui deixa eu fazer um comentário que muita gente não lembra ou não entende, porque a Abranet. Havia a provocação do Abra-a-net, sabe, Então naquele isso é momento. Verdade. Conta um pouquinho dessa história. Isso, nossa, eu me lembrei no momento de nós discutirmos o nome. Né, ao longo dos 25 anos. Como? Eu ia pedir para o senhor contar um pouquinho dessa história do Abra-a-net, que voltou à tona, né, mais recentemente, e ao longo desses 25 anos tem gente que fala, não, era isso, também não era. Conta um pouquinho desse Abra-a-net. Era isso mesmo, tá? Abra tem que ser típico das associações brasileiras. Então, nós fazíamos o quê? Cuidávamos da net. Então, o Abranet era um nome intuitivo, mas ao surgir o nome Abranet, nós dissemos, olha, isso tem tudo a ver com Abranet, porque nós estávamos exatamente naquela luta de dialogar com o governo e com a Anatel, etc. Então, isso é verdade, isso foi discutido em reunião e foi aprovado em reunião, a Abranet, mas no espírito estava aquela luta, o espírito de luta, de guerrear, no bom sentido, o status quo das telecomunicações. Tá? Isso é bem verdade. E ficou muito forte o nome e a iniciativa, enfim. Foi uma associação que se projetou muito, quer dizer, e tem um outro aspecto interessante, porque a quantidade de jornalistas de rádio, de televisão, de jornal que nos entrevistavam, queriam sempre saber a quantidade de usuários. E naquela altura não havia muito controle sobre isso, então era meio um chute que a gente fazia, olha, ele crescia assim de uma forma absurda. Crescia mesmo, mas nós não tínhamos controle de como é que era isso, tá? Porque como é que começou a internet? A internet começou pelos provedores, o Mandic e nós, começou assim, são R$35 por 10 horas, tá? Aí, cada hora adicional eram R$2. Ok, isso era um esquema interessante, tinha que ter um certo controle, mas era um esquema interessante. Aí, competição, chegou mais alguém que fez por 25, aí fomos todos para 25, tá? Aí entrou o UOL, e o UOL provocou a guerra. Tá? Disse, é R$25 de acesso ilimitado, não tem nada de que acrescentar, você pode ficar o tempo que quiser na internet. Ora, isso nos demandava um desafio para enfrentar o UOL, que pertencia à Folha de São Paulo, que era muito maior, de ter uma estrutura muito maior para poder conceder um horário ilimitado, etc, etc. Mas nós topamos todos a parada, fomos todos para os R$25, ilimitado, tá? E assim foi avançando a internet, os preços, a competição acontecendo, com toda a sua pureza, e depois chegamos aos R$10 por acesso ilimitado em algum tempo. Né? E depois veio o acesso gratuito também, mais tarde, foi outra... O acesso gratuito, ele foi um marco, né? Quer dizer, como que... E ao longo desses 25 anos, os provedores, as empresas de internet, elas tiveram que se reinventar muitas vezes. Quais eram os desafios naquela época, né? Então, o senhor estava falando dos R$10, 25 ilimitado, aí chega a internet grátis e muda isso, né? Quer dizer, obriga a mudar o modelo de negócios de empresas que já estavam ou estabelecidas ou caminhando para isso. Quais foram os desafios? Roberta, vamos começar pelos desafios da própria internet. Como você sabe, essa mudança de preços, esse exercício competitivo constante, fazia com que nós não pudéssemos ter nenhum dividendos. Tá? Tudo era reinvestido em novos equipamentos, em novos atuação, melhora dos modelos de negócios e cada vez mais investindo em tecnologia, etc. Às vezes, e não havia crédito específico para isso.
Tá? Então, nós tínhamos que tirar do próprio bolso ou do próprio negócio. Entende? Então, essa era uma forma, era um desafio que nos era colocado e nós tínhamos que fazer isso. Tá? Depois, o modelo de negócios foi desafiado com acesso gratuito. E esse acesso gratuito, por incrível que pareça, começou com os bancos. Tá? Nós tínhamos, como a Abranet, solicitado a Telesp que concedesse algumas condições especiais das famosas conexões E1, que era um link de 2 MB. E, evidentemente, a Telefónica estava interessada em complicar isso cada vez mais. Apesar das boas relações que nós tínhamos com eles, tínhamos certa dificuldade em negociar. Fazia parte do jogo, ok? Mas foi difícil. Então, o que nós tivemos que fazer foi nos desafiarmos a nós mesmos e partir para a briga. Tá? E o acesso gratuito. Um dia eu vou contar um pormenor, um detalhe muito interessante. Tinha eu não vou me permitir não revelar o nome da pessoa, mas era um diretor da Telefónica, nós estávamos tratando isso de uma forma muito cavalheira. Nós estávamos esperando que eles fizessem a liberação de uma certa quantidade de links para nós e linhas. E eles, um dia eu recebo, uma sexta-feira à tarde, eu recebo um telefonema dessa pessoa que estava vindo da Espanha, já era Telefónica, né? Estava vindo da Espanha e me ligou e disse, olha, estou aqui no aeroporto do Rio fazendo uma paragem, vou estar em São Paulo amanhã, você pode encontrar amanhã na minha casa em São Paulo para a gente conversar. Ele disse, me diz o que é que... Não, vamos falar pessoalmente. Tá bom. Eu fui num sábado de manhã, me encontrei lá no Ibirapuera, perto do Ibirapuera, com ele, na casa dele. Foi muito gentil. E estava também um outro diretor de uma outra empresa, e ele me disse, olha, infelizmente, eu tenho que te dar uma notícia que vocês não vão gostar, mas eu venho de Espanha agora, e o que nós estávamos tentando fornecer para vocês, a Espanha decidiu que tem que fornecer essas 25 mil linhas para o Bradesco. Não dá para discutir, porque a conta do Bradesco, a conta telefônica, para você imaginar, em papel ela ia em caminhão para o Bradesco. Então, o Bradesco era um competidor que não tinha. E nós ficamos, enfim, muito preocupados, chateados e tal. Dissemos, olha, eu vou convocar uma reunião para essa semana e vou pedir para você nos ajudar e ir lá explicar isso, senão parece que a Abranet está ficando ao largo dessa discussão. E ele se prontificou e foi, de fato, fizemos essa reunião. Houve uma discussão, nós tivemos que conter alguns dos nossos associados, porque, enfim, tinham já uma expectativa e ela não pôde se realizar. Mas, enfim, nós conseguimos equilibrar as coisas, aceitar e continuar na luta. Tá? Então, o Bradesco começou com essa história do acesso gratuito, mas eles de repente foram tirando o pé, porque vieram os outros desafios. Tá? E os outros desafios passavam pela chegada do IG. E o IG, sim, esse veio com uma proposta de grande investimento, tá? Com fundos, etc., e reuniu nessa empreitada nomes como o Mandic, Nizam Guanais, Demi Gates, era uma equipe fantástica, tá? Martina Suzuki e tal. E eles, além de terem grande quantidade de recursos, poderiam oferecer, porque eles já tinham formas de negociar. Como é que eles tinham forma de negociar? Como geradores de grande tráfego, porque acesso gratuito geravam grande tráfego, ao invés de eles pagarem para as operadoras, eles tinham receita das operadoras. Eles eram remunerados pelas operadoras pela geração de tráfego. E isso digamos, é um negócio... É uma mudança no modelo de negócio. Total, né? Total. E é desigual, porque enquanto eles podiam fazer isso, nós não podíamos ir contra isso. Nós tínhamos que... o que eu sempre recomendava para os nossos associados era, olha, gente, vamos fazer serviços diferenciados, vamos por essa área de serviços, porque se nós tentarmos ir competindo no acesso, esse não é o nosso mundo.
como hoje se vê, quer dizer, não consegue o provedor de acesso sobreviver só com acesso, ainda hoje, tá? Então, foi a grande... Fizemos muitas reuniões e muitas empresas que tinham áreas de desenvolvimento começaram a criar serviços, oferecer serviços ao banco, ao IG, etc. O IG também tinha uma grande área de evolução, tá? Agora, Tavares, ao longo desses anos, os provedores se reinventaram uma porção de vezes, né? O que foi chave e o que é ainda para que essas empresas continuem existindo, continuem mantendo a sua relevância ao longo dos anos? Olha, chave foram as cabeças que estavam no negócio, quer dizer, mais ou menos conhecedoras de um processo de telecomunicações, tá? Porque, por exemplo, naquela ocasião se imaginava, qual é a opção de satélite? A opção de satélite não funciona porque é muito lenta. Tá? Ok, então a opção é de link. Tá, tem a opção de rádio também, mas os rádios naquela altura eram a frequência 2.4 e eram muito fracos. Se chovia, o rádio não se movimentava e acabava a própria chuva interferindo na comunicação. Então, tinha poucas opções para se crescer, a não ser num processo de banda larga. E foi por aí que se foi crescendo, né? Essas eram as opções que tinha o mercado. E há 25 anos, lá em 96, todos, ou o senhor, ou alguns, imaginavam que a internet chegaria em 2021 do jeito que ela está hoje, ou a percepção era um pouco diferente? Não, a nossa percepção era boa, era grande, porque tudo isso, para mim, tudo isso começa quando, em 1995, tinha uma feira em Atlanta chamada BBS Com. E nós fomos para essa feira, uma feira enorme. Então, quando nós chegamos lá para ver as coisas do BBS, só tinha negócios de internet, tá? E aí nós começamos a ter contato com o pessoal de lá, com os americanos, etc., conversando, discutindo um pouco, procurando entender, e percebemos que já tinha AOL, tinha, enfim, várias grandes já disparando. Então dissemos, não, isso é irreversível, não tem jeito. Então nós já voltamos para o Brasil convencidos de que o modelo de negócio do nosso BBS tinha que mudar. E, portanto, isso era apostar num novo negócio. E assim fizemos, tá? E foi isso que se provou verdade, realidade durante os tempos. E ontem mesmo eu estava vendo um almanaque de internet que tem as comparações de usuários nos Estados Unidos por região, por tipo de acesso, etc., desde 94 até 2000, isso é bem antigo. Eu estava olhando isso, então, mas já era um negócio muito certo, convencido que era o que tinha que ser era a internet, tá? Nada funcionaria para além disso. E aí, desculpa, aí havia que colocar o lado visionário na história. Então, quando nós fazíamos nossas palestras nos eventos, ou escrevíamos alguns artigos, etc., nós sempre puxávamos para o lado, digamos, meio emocional. Olha, a internet é tão forte que você vai poder deixar de ficar no grande centro e voltar para a terra onde você nasceu, porque você vai poder trabalhar remotamente. Estamos falando de 96, 97, tá? E já criar essa perspectiva do acesso remoto, porque o desenho desses aplicativos já estava sendo feito, não é? A chegada do Netscape, naquela altura Microsoft com uma atividade muito intensa, tá? O Google veio mais tarde, mas enfim, já havia essa noção de que a internet iria modificar o mundo. E avaliando a internet hoje, quais são os desafios que os provedores enfrentam para até levar a internet para os próximos 25 anos? E o que a gente pode esperar dela, né, desse ambiente? Hoje, eu olhando a internet, eu vejo um cenário bem diferente, em que, por exemplo, hoje você tem oferta de várias soluções, inclusive o satélite com a banda K voltou a ser um competidor ou um eventual fornecedor no meio rural, nos meios mais longínquos, como solução, mais rápido do que era antes, mas hoje, basicamente, nós temos dois meios de comunicação que são fundamentais, que é
banda larga, via fibra óptica, e é o rádio hoje, especialmente em redes com rádios licenciados. Tá? Aí a história é bem diferente, porque com rádios licenciados, por exemplo, no caso de rádio, você tem uma banda exclusiva, tá? Equilibrada e sempre garantida, porque os próprios rádios hoje fazem com que, se tiverem intempéries, eles vão adequando a sua onda de acordo com a capacidade do rádio. Então, ela é efetiva. Tá? E, por outro lado, a fibra óptica. Só que e a fibra óptica é o estado da arte da internet para a comunicação, não há dúvida nenhuma. Mas não é esta fibra óptica que nós temos, especialmente aqui e em certas regiões, que você olha para os postos e você tem vergonha da situação que tem. Tudo pendurado, cabos cortados, jogados no chão. E o próprio cliente ficando, sendo enganado por uma promessa de um fornecimento fantástico, de uma capacidade, velocidade fantástica, e é enganado em dois aspectos. Primeiro, porque está pendurado ali e isso não é correto, não é eficiente, além de ser feio. E segundo é porque as operadoras continuam vendendo, especialmente as grandes operadoras, continuam vendendo a internet de banda larga. Eles oferecem 200 megas, sem dizer que esses 200 megas são compartilhados eventualmente até por 500 ou 1000 pessoas. Então, ninguém recebe esses 200 megas, recebe uma parte desses 200 megas, depende de quantos estiveram compartilhando aquele canal. Não é? Isso é um problema que tem hoje a internet. Tá? E depois isso provoca também uma competição onde os preços têm baixado muitíssimo. Tá? E só se salva, e hoje está acontecendo isso, quem realmente estiver trabalhando na área de serviços. Que serviços? Hoje, um dos serviços de segurança é fundamental. Você tem que ter na tua empresa uma área de serviços de segurança. Tá? Uma área de armazenamento de dados, que são coisas diferentes. Às vezes se confunde a nuvem com o armazenamento de dados de segurança. Não é. Tá? As duas coisas são diferentes e têm que ser olhadas dessa forma e tratadas dessa forma também. Então, a área de segurança é fundamental, o guarda de dados e transmissão de dados é fundamental, o e-mail continua sendo uma ferramenta fundamental, então há que fornecê-lo sempre. Quando se fala em segurança, por exemplo, os firewall de várias naturezas, mas não basta colocar um firewall. É preciso que se treinem as pessoas para saber utilizar ao limite, na sua melhor condição, esses equipamentos. Senão, não adianta. Tá? E você tem que ter, dentro de casa, eu não diria um hacker. Antigamente se falava, não, fulano conhece tudo, é um hacker do bem. Não é isso. Você tem que ter gente especializada e de extrema confiança que possa cuidar do seu e dos clientes, do seu próprio site e dos clientes também, para gerar confiança e você aumentar a sua influência nesse cliente. Então, como vejo a internet ela crescendo, ela vai disparar, porque cada vez mais você vê, banco hoje depende totalmente da internet, tá? Mas banco e internet associados, eles criam pavor, criam pânico pela falta de segurança, porque a utilização dos bancos pela internet por pessoas que não estejam preparadas em termos de segurança, é um risco enorme. Tá? Então, como resolver isso? Você tem que ter um processo de treinamento, um processo de fornecimento de ferramentas, especialmente, por exemplo, para idosos, para escolas, para secretarias de saúde, porque o que está avançando muito é esse processo de roubo de dados, tá? E isso é muito comum, enfim. E eu não vou querer entrar na política para falar dessas histórias de urnas e etc., mas veja como isso afeta a todo mundo. Então, hoje, nós temos que nos cuidar muito com isso. E como cuidar? Com pessoas altamente eficientes, preparadas para que as coisas funcionem bem,
sem grandes sobressaltos. Mas não existe segurança 100%, todo mundo sabe disso, então é preciso que as pessoas tenham consciência e saibam, além da segurança, enfim, saber onde colocam os seus dados, como, porquê, onde, enfim. E então, é um pacote que tem que ser montado nesse sentido. Um desafio agora para os próximos anos. Tavares, um prazer conversar contigo. Muito obrigada por conceder a entrevista e participar desse especial de 25 anos da Abranet. Tá. Eu queria, se me permitir, deixar um lamento aqui, que é um lamento ao desaparecimento do nosso amigo Mandic. Foi um dos grandes propulsores da BBS e da internet no Brasil. E me lembrar de várias pessoas, alguns já partiram, como Mandic, Luís Carlos Bonilha, por exemplo, que foram pessoas muito importantes na internet. E, enfim, eu corro o risco de esquecer de algum nome, então prefiro esquecer, mas todas as pessoas que colaboraram para a fundação da internet, da Abranet, eu quero deixar um grande abraço de saudades e desejar que a Abranet continue seguindo, crescendo e sendo efetiva na prestação de serviço aos seus associados. Muito obrigada, Tavares. Às ordens, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. E para você que nos acompanha, o especial completo está em abranet.org.br. São várias entrevistas, dá para maratonar e até a próxima.